Pessoal, então vamos aqui à nossa terceira parte do capítulo 4, configurando as interfaces do switch. E nesta parte aqui a gente vai conversar um pouco sobre conceitos e configuração do Port Security no switch. O Port Security é uma funcionalidade que ela tem um propósito de poder defender o switch de ataques de computadores que não fazem parte originalmente da rede, tá? E aí, como é que ele faz isso? O switch, quando tem máquinas conectadas a ele, ele consegue associar o endereço MAC dessas máquinas ou a quantidade de máquinas que tem penduradas em uma determinada interface a um contador, tá? Então, se você tem uma máquina de um determinado funcionário e essa máquina ela tem um MAC A, eu consigo fazer com que esse switch amarre esta máquina A, esse endereço MAC da máquina a uma determinada interface onde ela está conectada. De tal forma que se outra pessoa conecte nesta interface, esta outra pessoa terá violado uma diretriz de segurança. E aí o meu switch vai perceber que outra pessoa, outra máquina conectou naquela porta quando não deveria, quando aquilo não era esperado. E aí ele toma ações para poder restringir o acesso à rede. Além de eu poder fazer essa restrição por um endereço MAC ou por um conjunto de endereços MACs, eu também posso fazer isso pelo número de máquinas que se conectam até uma determinada interface. Então eu posso dizer, por exemplo, que numa determinada interface, por exemplo, flash 0/5, eu só posso ter associado ali 3 endereços MACs. E além disso, eu posso definir quais são esses endereços MACs. E a partir do momento que uma quarta máquina se conecta ali, ou se eu tiver definido também que endereços MAC são esses, que eu conecte uma máquina que não faz parte dos endereços MAC que eu especifiquei, acontece uma violação da segurança do switch, e aí, dependendo da forma como você configurou isso, ele vai tomar as ações necessárias para poder restringir o acesso a essa determinada interface. No exemplo aqui que eu estou dando como é que funciona, você pode imaginar aqui uma determinada máquina B que quer se comunicar com a máquina A, que está em outro switch. A máquina B lá tem o endereço MAC dela, né, o source como endereço de origem. Ela quer falar com o endereço MAC da máquina A e ela vai sair ali, vai entrar na rede através da porta flash 0/5 do switch 02. Vai sair pela porta gigabit 0/2, vai entrar na porta gigabit 0/1 do switch 1 e vai chegar finalmente até a máquina A, tá, do destinatário através da interface flash 0/1. Então, como é que eu poderia aplicar um port security aqui para poder proteger, para poder garantir que só a máquina B vai ter acesso à minha rede? Eu posso associar esse endereço MAC B aqui a interface flash 0/5, tá? E aí, toda vez que uma máquina fosse conectar no switch 02, ele vai checar para ver se nessa flash Ethernet 0/5 o endereço MAC de origem é aquele endereço MAC que eu especifiquei. Se for um endereço MAC diferente do que eu especifiquei, ocorreu uma violação da segurança e aí, como eu disse, dependendo de como você configurar, ela vai tomar ações para poder restringir o acesso a essa interface, tá? Esse acesso ele pode ser restringido através diretamente da onde a máquina está se conectando ali na flash 0/5 do switch 02, mas eu também posso fazer isso inclusive em outro switch. Então repare que eu posso aplicar um port security ali na interface gigabit 0/1 do switch 01 e aí dizer que somente determinados endereços MAC são possíveis entrar por aquela interface. E aí eu posso associar não só o endereço do MAC B, como o endereço de outras máquinas que fazem parte ali, que estão conectadas no switch 02. Eu posso especificar isso com endereços MACs que eu queira definir, ou eu posso também especificar isso baseado no número de endereços MACs. Então, se eu tenho ali um total de 5 máquinas conectadas, eu tenho um total de 5 endereços MACs, eu posso definir que nessa interface gigabit 0/1 do switch 01, eu só vou poder trafegar ali 5 endereços MAC diferentes, tá? Se ele ocorrer um sexto, por exemplo, pode ter ocorrido uma violação e aí novamente a máquina vai tomar, o switch vai tomar ações para poder restringir
esse tráfego. Em geral, a segurança das portas ela é feita através do endereço MAC de origem dos frames, né, por onde esses frames estão chegando, e não necessariamente isso precisa acontecer exatamente na porta de origem local. Eu posso em outro switch, como eu especifiquei aqui, eu posso definir que isso vai acontecer ali no switch 02 na porta fast 0/5, por onde o frame do computador B está chegando, ou eu posso definir isso em outro switch, no caso no switch 01, pela interface gigabit 0/1, tá? Então eu posso em diferentes pontos da minha camada 2 ali, de onde estão os switches, fazer essas restrições. O método de funcionamento, de uma forma resumida, ele pode, como eu disse, definir um número máximo de endereços MAC de origem que são permitidos dos frames que estão chegando em uma determinada interface, e ele também pode vigiar esses frames na entrada, mantendo uma relação específica dos endereços MAC de origem. E aí ele vai fazer uma contabilidade entre eles. Então, como eu disse, você pode especificar um número máximo de endereços MACs, ou você pode especificar também, ou em outra possibilidade, especificar que endereços MAC são esses, tá? Endereço MAC A, B, C e assim por diante. Então, toda vez que você adiciona um novo endereço MAC de origem na lista, se o número MAC excede o máximo configurado, uma violação de segurança ocorreu. Por exemplo, se você diz que o número máximo de endereços MAC permitidos de uma determinada interface são 3 e você cadastra 3 endereços, quando você cadastrar o quarto, vai acontecer uma violação de segurança e a gente vai ver que o nome da ação padrão que o switch dá para essa ação de segurança é uma ação de shutdown, ou seja, ele vai desligar a interface. E ela vai colocar ela num modo que a gente viu no último vídeo, chamado Air Disabled. E a gente vai especificar isso de uma forma mais aprofundada a seguir. Para você configurar o Port Security num switch, você pode fazer isso em até 6 passos, tá? Alguns passos são obrigatórios e outros não. A primeira coisa que você precisa fazer é definir se a porta que você está configurando ela é uma porta de acesso ou é uma porta de trunk, tá? As portas de acesso são as portas onde os usuários estão conectados. As portas de trunk são as portas que ligam o switch a outro switch ou o switch a um roteador, por exemplo, tá? Então, quando você só está conectando um usuário, a porta vai ser uma porta de acesso. Quando você está conectando um switch a outro switch ou a um roteador, como a gente vai ver mais tarde, essa porta precisa ser definida como trunk. Além disso, você precisa habilitar dentro da interface também o Port Security, e você habilita ele usando o comando switch port security, tá? Então, primeiro você usa a definição para dizer com o switch port mode access ou switch port mode trunk, para poder definir se a porta vai estar funcionando como acesso ou trunk, e depois você ativa o Port Security dentro da interface com o comando switch port security. Aí você começa a ter opções. No passo 3 você pode definir, por exemplo, a quantidade de endereços MACs permitidos em uma determinada interface. Por padrão, se você não colocar esse comando do passo 3, ele vai admitir um endereço MAC apenas. Mas se eu quero aumentar, eu posso dizer lá, por exemplo, se eu quero aumentar para 5 endereços, eu posso dentro da interface colocar o comando switch port security maximum e aí definir ali o número 5. E aí ele vai permitir até 5 endereços MACs especificados. Depois disso, também de forma opcional, eu posso definir o modo que o Port Security vai agir quando ocorrer uma violação. Então eu vou colocar lá o comando switch port security violation e aí eu posso escolher uma das 3 opções. A opção protect, que é a mais branda, digamos assim, onde ele só vai ignorar o tráfego que está chegando naquela interface, mas ele não vai derrubar aquela interface. O modo restrict, que é um modo em que, além de ignorar o tráfego que está chegando naquela interface, ele vai enviar um alerta para um servidor para poder dizer que uma violação ocorreu. E o modo padrão, que é o modo que acontece se você sequer precisar configurar esse comando, que é o modo shutdown. E aí no shutdown, além dele ignorar o tráfego, ele vai enviar um alerta via servidor SNMP, tá? Que é o que a gente já falou, que é um protocolo que cuida do gerenciamento dos recursos da rede, tá? Então ele vai enviar, por exemplo,
uma mensagem de alerta para o administrador de rede dizendo que uma violação aconteceu, que é como o modo restrict já faz, mas além disso ele vai colocar a porta em shutdown, ou seja, ele vai desativar aquela porta para impedir qualquer tráfego que aconteça ali, tá? Então não interessa mais se você tirar aquela máquina que violou o port security e colocar a máquina certa, com o endereço MAC certo, a porta ela vai ficar desabilitada. Então você vai precisar dar um no shutdown naquela interface para habilitá-la novamente. Depois a gente vai ver como é que isso funciona na prática. Como quinto passo, você pode ter a possibilidade de especificar os endereços MACs que você quer que sejam possíveis de entrarem, né, de chegarem naquela determinada interface. E aí você coloca dentro daquela interface que você deseja o switch port, port security, MAC address, e aí você define o endereço MAC que você quer amarrar naquela interface. A alternativa a esse quinto passo, você tem um sexto passo, que é o comando switch port, port security, MAC address sticky. Sticky é uma palavra em inglês para grudento, tá? E aí o que é que acontece? Se você já tem um determinado computador conectado em uma determinada interface e você não sabe o endereço MAC daquele computador, você usa a opção do switch port, port security, MAC address sticky para que o primeiro frame que cruze essa interface fique gravado o endereço MAC dele naquela interface. Isso facilita para você não precisar coletar todos os endereços MACs que vão se conectar em cada porta. Então, uma vez que na rede todos os computadores já estão conectados na porta certa, se você colocar o switch port, port security, MAC address stick, quando essas máquinas começarem a falar, elas irão informar o endereço MAC delas na interface de origem e esse endereço MAC vai ficar grudado lá, vai ficar salvo lá na configuração do switch. E aí você não precisa sair coletando os endereços MACs previamente para poder configurar eles manualmente nos switches. Então, pessoal, eu configurei aqui uma rede, tá? Para a gente poder usar nela. E eu estou usando aqui nessa rede como endereço IP a rede 192.168.0.0 com a máscara 255.255.255.0. Então, o que significa? Que só aquele último octeto ali, o último zero, né, 192.168.0. alguma coisa é que vai mudar de máquina para máquina. Aí você entra aqui no servidor, você vai aqui na porta Fast Ethernet, aí repare que eu coloquei aqui o endereço 92.168.0.1 com a máscara que eu especifiquei, tá? Além disso, eu também configurei de maneira fixa a velocidade e o modo duplex com que os equipamentos estão operando, tá? Então, todos os equipamentos foram configurados como 100 megabits em modo full duplex, tá? E aqui eu tenho o IP 192.168.0.1, esse servidor 1 0.2, aqui esse PC 0.3, o laptop 0.4, 0.5 e 0.6 especificamente, tá? Também aqui nas interfaces do switch, se eu der um show run, você vai ver que nas interfaces que tem uma conexão, eu também configurei aqui, a descrição das interfaces. Então perceba aqui, que no switch 01 eu tenho a descrição que está conectado ali o server 0, e eu também especifiquei de modo fixo, que é como a gente geralmente recomenda que os administradores de rede façam na prática, o modo duplex e a velocidade com que eu quero que os equipamentos operem. Então, fazendo isso, a minha rede ficou toda pronta e o que falta agora é eu configurar, né, a minha funcionalidade de Port Security. Nos primeiros dois casos aqui, nessa interface FAST 0/1 e nessa interface FAST 0/2 aqui, que ligam esses respectivos servidores Server 0 e Server 1, eu já coletei ali o endereço MAC que eles utilizam, tá? Então a gente vai fazer uma configuração manual disso. E aí vamos lá como é que eu faço. Eu entro no modo de configuração, entro na interface FAST 0/1 e aqui o que eu coloco? O passo 1 ali que vocês estão vendo, Port Mode Access, já que essa interface é uma interface de acesso, ela não é uma interface de trunk. A segunda coisa, eu preciso habilitar o Port Security. Então eu dou aqui um Switch Port, Port Security e habilito o Port Security. Como eu só vou permitir no máximo um endereço MAC aqui, eu não preciso usar o comando switch port, port security maximum 1, porque ele já está configurado por padrão, tá? Se eu quiser colocar essa porta no
modo shutdown de violação, eu também não preciso fazer a configuração. Então, em tese, eu não preciso colocar aqui switch port security violation shutdown, porque isso já é configurado por padrão no switch. Agora, se eu quisesse alterar para o modo protect ou para o modo restrict, que são modos, digamos assim, menos drásticos de lidar com a violação, eu precisaria aplicar esses comandos aqui. O que eu preciso fazer é especificar o endereço MAC que eu estou permitindo nessa porta. Então, eu vou usar aqui o switch port security, MAC address, e aqui eu vou especificar aquele endereço MAC do servidor 0 que eu coloquei ali, ó, 000C. Aqui eu vou separar por um ponto, e aí eu tenho cf0e.6c20. E aí eu especifiquei aqui o endereço MAC que é permitido nessa determinada interface. Como eu usei o passo 5, eu não preciso usar o passo 6, que é o MAC Address Sticky, tá? Então, ó, repare que se eu vir aqui agora e aplicar um show run, dentro daquela porta está especificada as configurações que eu coloquei, ó. Inclusive o endereço MAC, ó, ele fica gravado ali, salvo, né? No caso ele ainda não está salvo, mas ele está no running config no momento em que eu gravar essa configuração, né, que é dar um copy running config startup config, tudo isso vai ficar salvo nas configurações, então eu não posso ter um endereço MAC diferente desse para poder se conectar a essa porta. Vamos fazer um teste? A gente vai tentar pingar do servidor 0, que está com 92.168.0.1, para o 92.168.0.2, que é o servidor 1, server 1 lá. Então eu vou aqui em desktop, vou aqui no meu prompt de comando, vou dar um ping, 192.168.0.2, e perceba que ele está respondendo normalmente, ou seja, não houve nenhuma violação, está tudo ocorrendo normal. O que eu vou fazer agora? Eu vou forçar uma violação. Então eu vou aqui na aba de configuração, fecha a internet, aqui está o endereço MAC dele, tá? E eu vou mudar o endereço MAC dele aqui para 21 no lugar de 20. Então, em tese, ele não é mais aquele endereço MAC que foi configurado lá. E aí perceba, ó, que quando eu fiz isso, a interface caiu no switch 1, tá? E o que aconteceu? Aconteceu uma violação de segurança. Como é que eu faço para verificar, Rafael, quando uma violação de segurança aconteceu? Eu posso usar aqui o comando, ó, show interfaces status. E aí, quando eu faço isso aqui, deixa eu abrir aqui um pouco mais a tela, ó, perceba que a interface fast 0/1 ela não está mais no modo conectado, ela entrou no status rdisable. E a outra maneira como eu posso ver isso é dar um comando show port security. E aqui eu posso especificar a interface que eu quero olhar, por exemplo, a interface fast 0/1. E aí repare só que o port security está habilitado para essa interface, e o port status é shutdown, tá? Secure shutdown, ou seja, essa interface ela foi colocada em shutdown. O modo de violação que está configurado lá é o modo shutdown, tá? E aqui, ó, o último endereço MAC que foi visualizado nessa interface, tá? Como o endereço MAC é o C6021, não é o C620 que a gente tinha configurado, esse dois pontos final aqui, um quer dizer que está na VLAN 1, aconteceu aqui no contador uma violação de segurança, ou seja, o contador aumentou em 1, tá? Se eu der também aqui o comando, ó, show interface fast 0/1, vocês vão ver que essa interface aqui, ó, ela está no modo rdisable, tá? Ou seja, houve uma violação de segurança. E aí, como é que eu faço para poder levantar essa interface de novo, Rafael? Eu vou no conft. Primeiro, eu preciso corrigir, né? Colocar a máquina certa no lugar, ou no caso, corrigir o endereço MAC dela aqui. Repare que mesmo com a correção, ela não volta a funcionar. E aí, o que eu preciso fazer? Entro na interface fast 0/1, dou o comando no shutdown para a interface cair, e aí dou o comando shutdown para a interface cair, e aí dou o comando no shutdown para a interface voltar a levantar, e aí ela volta. Então a interface ela só é capaz de sair do modo rdisable se eu poder derrubá-la administrativamente primeiro e depois subi-la novamente, desde que, é claro, aquela máquina que está conectada lá seja a máquina que eu especifiquei lá no meu port security. Da mesma forma, funciona para poder fazer essa configuração da máquina do server 1 aqui.
Eu não vou fazer essa do server 1 porque é exatamente isso que a gente fez para Fast 0/2, só que agora apontado para Fast 0, que a gente fez para Fast 0/1, só que agora apontado para Fast 0/2 com um novo endereço MAC, tá? Eu vou, diferente disso, fazer essa configuração aqui para essa porta Fast 0/3, aonde está conectado um computador que a gente não sabe o endereço MAC dele. E aí, como é que eu sei? Se eu tenho garantia que esse PC0 aí é realmente a máquina que precisa estar lá, eu vou entrar aqui na minha interface 0/3, tá? E aí vamos aplicar as configurações que a gente aplicou novamente, ó. Switch Port Mode Access, para colocar a interface no modo de acesso. Switch Port Port Security, para poder ativar o Port Security. A gente não precisa colocar o Switch Port Port Security máximo 1, como a gente já falou, porque isso já é o padrão. Também não precisa colocar o Switch Port Port Security Violation Shutdown, porque também isso já é o padrão. E a alternativa, não vou colocar aqui o Switch Port Port Security MAC Address e especificar o endereço MAC, porque a gente não tem esse endereço MAC que a gente usaria no passo 5. Eu vou usar a alternativa do passo 6, que é utilizar o Switch Port Port Security MAC Address Sticky. Então vamos lá, Switch Port Port Security MAC Address, eu estou usando o tab aqui para poder completar, tá? Sticky. E aí, ó, vou dar Enter. Então o que ele está fazendo agora? A porta Fasternet 0/3 está esperando esse PC0 falar com alguém para poder, quando esse frame passar pela interface Fast 0/3, ele poder pegar o endereço MAC dessa máquina. Então, ó, vou abrir aqui a máquina, ela está configurada com 192.168.0.3, vou abrir aqui e o que a gente vai fazer agora é dar um ping dela para o servidor 0. Vamos lá, ping 192.168.0.3. Tá dando ping e aí percebo que ela conseguiu falar. Vamos abrir agora aqui o switch e vamos dar um show running config e olhar lá na Fast 0/3 que foi o que aconteceu, ó. Todas as configurações que a gente colocou estão lá, o MAC Address Stick está lá, e qual foi o stick que ele aprendeu? O endereço MAC do PC0, tá? Então repare que dessa vez eu não precisei configurar manualmente aquele endereço MAC. Eu simplesmente coloquei o comando stick e ele grudou aquele endereço que estava lá, tá? Da mesma forma agora, para a gente chegar aqui, eu posso configurar aqui nessa porta Gigabit 0/1 do switch 01 para poder ele prender os endereços MACs que vêm a partir desse switch aqui, tá? Então vamos lá, eu vou colocar aqui a configuração na interface Gigabit 0/1. Repare que essa interface está interligando dois switches, então ela não é uma interface que funciona no modo Access, ela funciona no modo Trunk. Aí eu vou colocar aqui agora Switch Port Mode Trunk. E aí repare que caiu, por quê? Porque o outro lado não foi configurado como modo Trunk, tá? Mas não tem problema, eu vou entrar aqui nesse switch 2, vou dar Enable. Nesse caso aqui a porta é Gigabit 0/2, então vamos lá, config T, interface Gigabit 0/2 e vou botar aqui, ó, Switch Port Mode Trunk nessa interface também, e a interface agora ela vai subir, tá? Vou voltar lá agora para o meu switch 1, já que as duas pontas estão configuradas como modo Trunk. E aí eu vou colocar lá, ó, Switch Port Security habilitado, tá? E dessa vez eu vou usar o passo 3 de configurar um máximo aqui, ó. Switch Port Security máximo, vou colocar aqui 3, para eu ter 3 endereços MACs. Se eu não sei que endereços MACs são esses, então eu vou colocar lá, ó, Switch Port Security, vou colocar lá MAC Address Sticky. Então, se esses computadores falarem, ele vai gravar eles aqui nessa interface Gigabit 0/1, né? Caso eles tentem falar, obviamente, com computadores que estão nessa outra ponta aqui da rede, né? Então, vamos lá. Vou entrar aqui nesse PC0, por exemplo. Ele está aqui, ó, com o endereço 92.168.0.4, ó. Repare aqui o endereço MAC dele, ó, 9459, o final. Vou entrar aqui no desktop e vou dar um ping lá para o nosso servidor 0, 192.168.0.1. Tá pingando para lá, ó. Se eu for aqui no meu switch 1 agora, deixa eu botar ele mais para cá e abrir aqui um pouco a tela, e eu der agora, ó, um show run e for lá para a interface Gigabit 0/1,
repare que ele aprendeu aquele endereço MAC que passou lá, ó, que foi o primeiro dos 3, tá? Da mesma forma, se eu fizer isso aqui para os outros, esse aqui, no caso, é o ponto 5, né? 192.168.0.5 é o endereço desse computador e eu vou pingar lá de novo para o 1. Ó. Pinguei para lá, de novo vou abrir aqui, vou dar um novo show run. E aí repare aqui, ó, que... Opa! Repare aqui que ele aprendeu agora, ó, o endereço MAC do meu laptop 0.1, tá? Do meu laptop 0.1. E agora ele já tem 2 endereços MAC lá. Se eu der aqui, ó, um show port security na interface gigabit 0/1, reparem que ele já tem 2 endereços MAC lá em stick. E aqui está o último que ele aprendeu na VLAN 1, tá? Até agora ela está com o port security enable, security app é o port status, por quê? O security app significa que ainda está tudo funcionando, está tudo ok. De novo, o modo violation aqui está em shutdown. Então, por último, o que eu vou abrir aqui no meu desktop, para a gente poder fazer, é o laptop 2, que tem como endereço dele 192.168.0.6 e a gente vai pingar de novo lá para o servidor 0, tá? Eu poderia usar um ou outro equipamento, vamos pingar para o servidor 1, por exemplo. 192.168.0.2. E aí reparem que aconteceu aqui uma violação. Vamos ver por que isso aconteceu. Vamos dar um port security, como a gente viu, enable security shutdown, tá? Por quê? Porque ele já havia aprendido um total de 3 endereços MAC. Isso aqui deve ter acontecido porque ele aprendeu o endereço MAC vindo da interface gigabit 0/2, tá? Então o que a gente vai fazer agora? Vamos configurar um máximo de 4. Por quê? Porque esse endereço da interface gigabit 0/2, esse endereço MAC dessa interface aqui em modo trunk, ele também está sendo contabilizado. Então deixa eu alterar aqui, ó. Eu vou lá naquela interface gigabit 0/1 do switch 1, vou trocar aqui o switch port security máximo para 4. Vou colocar ela em shutdown e depois vou colocar ela em no shut para ela subir novamente, tá? E aí vamos ver agora aqui, ó, no show run para ver como é que ele tá. Ó. Ele aprendeu 2 aqui. Vamos ver agora se vai funcionar, ó, quando ele for pingar para lá. Isso não está acontecendo ainda porque a interface ainda não subiu, provavelmente tem que esperar um tempinho até ela subir. Deixa eu dar um Ctrl C aqui. E agora sim, ó, ela subiu. Ele conseguiu pingar, então eu vou abrir aqui o meu switch, vou de novo dar um show run para ver lá a minha interface gigabit 0/1 e aí perceba agora que ele deu um stick lá nos 3 endereços MAC do LAP 0, do laptop 0, do laptop 1 e do laptop 2, tá? Como eu disse, isso aconteceu porque esse endereço MAC do gigabit 0/2 do switch, ele deve ter sido contabilizado. Então ele contou esses 3 e mais esse endereço aqui, o que acabou causando uma violação no port security, tá? Outra coisa que você deve perceber interessante é que se você der um show na tabela MAC aqui, você vai ver aqui, ó, que você tem os endereços não configurados como dynamic, ou seja, como se ele não tivesse aprendido de modo dinâmico esses endereços, e sim no modo static. E aí perceba, ó, que ele aprendeu 4 endereços MACs aqui, ó, na interface gigabit 0/1, porque como eu disse, um desses endereços MACs é o endereço MAC dessa porta gigabit 0/2 do switch 02, tá? A diferença que você teria era que normalmente essas portas elas são colocadas como modo dinâmico, quando você não fez uma entrada estática dessas interfaces. E por que isso acontece, Rafael? Porque quando você usa o Port Security, ele faz uma entrada estática na tabela MAC de endereçamentos. Não é aquele aprendizado dinâmico como normalmente a gente já viu que acontece em capítulos anteriores. Essa entrada ela fica colocada em modo estático. Tá certo? Essa é uma diferença interessante de você observar na maneira como a tabela MAC é populada da forma convencional, dynamic, em relação à maneira static, como essas entradas são feitas na tabela MAC quando você está fazendo uso do Port Security. Tá certo? Eu espero que tenha ficado claro e a gente vai agora para a última parte do nosso capítulo.